Hoje nós vamos iniciar com a unidade 3, as características do solo. Vamos trabalhar tudo sobre o solo hoje. Então, nós vamos conhecer como o solo é formado, as diferenças e semelhanças entre os solos e a permeabilidade do solo. Então, aqui faz uma pergunta: o que é o solo? Existem vários tipos de solos, claro, mas como é o solo onde você vive? Dá uma olhadinha aí. Geralmente eu saio pela escola, mostro para eles o solo que eles estão pisando, como é a textura, se a gente encontra outro tipo diferente dentro da escola. Então dá uma voltinha aí em casa e faz essa verificação aí. Você sabe se ele sempre teve esse aspecto? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ler aqui com a tia. O solo, chamado comumente de terra, é a terra em que nós pisamos, a terra em que nós plantamos, a terra em que construímos nossas casas. Este é o solo. Ele ocupa a maior parte da camada mais superficial do planeta. Ele tem grande importância para os seres vivos, inclusive para os seres humanos. Nós precisamos da terra também para plantar, colher, para tirar nossa sobrevivência, inclusive da terra. Os animais precisam de terra. As características dos solos podem variar. Dependendo do lugar, os solos podem ter composição, aparência e até mesmo cheiros diferentes. Depende muito do clima, de cada lugar. Observe as fotografias aí. Então nós temos aqui um solo de manguezal. Você vê que tem lama, que aparece bastante água aí. E também nós temos um solo da caatinga, que é um solo que está totalmente sem água. Ele assoreou, ele partiu porque não tem água. É a falta de água nele. Na página 41 nós temos já uma atividade. E aqui nós temos, após a observação da fotografia das páginas anteriores, escreva 2 características de cada solo. Então nós temos aí o manguezal. O que você está enxergando aí no manguezal? E o solo da caatinga? O que você está enxergando? Você vai escrever um pouquinho do que você está enxergando aí nessa imagem ao lado de cada um deles. Então, para que a gente possa conhecer um pouco mais, nós temos aqui o Dia Nacional da Conservação do Solo, que é o dia 15 de abril. O dia da comemoração nacional da conservação do solo. Pois é, como sabemos, o solo é extremamente importante para todos, pois é dele que brota a vida, onde indiretamente tiramos os alimentos, nossas roupas, móveis, antibióticos e muitas outras coisas. É sobre isso que crescem as florestas, onde vivem os animais e muitos seres que mantêm o equilíbrio da natureza, sendo que sem o solo não sobreviveríamos. Um dos seres que vivem na terra, que é a minhoca, vive no solo, está cavando túnel, assim como muitos outros seres que vivem na terra. Nós temos aqui um cartaz que também está falando do dia 15 de abril, que é o Dia Nacional da Conservação do Solo, aqui no Brasil. Então, você acha que o solo leva quanto tempo para se formar? Então, para formar uns 30 centímetros de solo, 30 centímetros equivale mais ou menos o teu livro aí em pé. Pega o teu livro e coloca ele em pé. Ele equivale mais ou menos a 30 centímetros, de 28 a 30 centímetros. Então, ele leva mais ou menos 3.000 anos até formar esses 30 centímetros aí que você está vendo à altura do seu livro. Lógico que isso depende dos fatores de formação de solo. Então, depende do clima, depende do lugar, depende da água, depende de muita coisa para que ele possa ser formado. Portanto, não podemos desperdiçar este recurso natural. Devido a tudo isso, fez-se necessária a criação do Dia Nacional da Conservação do Solo. Nesse dia, devemos discutir a sua importância e perceber sua grandiosa função na natureza, seja na sala de aula, em casa ou em qualquer lugar. É por isso que nós precisamos sempre ter consciência verde, cuidar das nossas árvores,
dos nossos animais e inclusive do nosso solo. É importante que a gente não polua para que nós possamos sobreviver mais tempo aqui. Logo abaixo nós temos algumas perguntas. Uma atividade, que é a questão 1. Você conhece outros animais que vivem no solo além das minhocas? Então você vai escrever aí. Quais os outros animais que vivem no solo, que precisam do solo? Então você escreve aí, mas são animais, tá bom? E para que a gente possa conversar mais um pouco, em que o solo é importante no seu dia a dia? O solo tem importância para você? Fala aí por quê. Solo, nós tiramos as árvores, e nós fazemos nossos móveis, e nós fazemos remédio, e plantamos para tirar algodão, frutas, verduras, alimentos para nós sobreviver. Roupas, por exemplo, feitas do algodão que nós tiramos. Muitas das coisas que nós precisamos em nosso dia a dia foi plantado, foi tirado do solo para que a gente possa sobreviver. Inclusive, por exemplo, a panela que está aí no fogo para fazer o seu alimento. É o ferro, ele é retirado do solo. O alumínio, ele é retirado do solo. O refrigerante, o plástico, então, tudo isso é advindo do nosso solo. Então é importante que nós possamos ter cuidado com o nosso solo para que possamos sobreviver. Uma atividade que eu posso sugerir para que você possa fazer em casa é um desenho. Um desenho como se fosse um cartaz pedindo que as pessoas tenham mais cuidado com o nosso solo, com a conservação do nosso solo. Então você pode fazer um desenho lindo aí. Temos a formação do solo. Para que a gente entenda o solo, nós precisamos compreender como ele surge. Já se verificou que para 30 centímetros de solo que nós possamos observar para a formação dele dura 3.000 anos. Então olha só, há milhões de anos o solo dessa praia já era como vemos na fotografia. Você acha? Os solos, eles passam por mudança. Eles duram milhões de anos para que haja modificações. Então essa praia aí, ela não era assim, tenha certeza disso. Ela foi modificada com o passar do tempo, com o sol, o vento, a chuva. Então acabou ficando assim. Os solos se formam a partir de rochas, em um processo que leva muitos anos para acontecer. E aqui nós temos a rocha, que nós chamamos rocha matriz, rocha mãe. Eu vou mostrar para vocês aqui em um vídeo uma animação para que vocês possam entender melhor a formação do solo. O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer.
Novos materiais orgânicos se decompõem e se misturam ao solo, à medida em que, aos poucos, e enriquecendo os solos, os horizontes vão se formando. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Então, o que você percebeu lá no vídeo? As etapas. E aí segue as etapas que está aqui no seu livro. Que embora as rochas sejam resistentes ao longo dos anos, elas são desgastadas pela ação de fatores como a água, a chuva, o vento, a variação de temperatura, os seres vivos e os outros. Então é a número 1, isso acontece. Então, 2. No processo, minúsculas partículas soltam-se das rochas e se acumulam, iniciando a formação do solo. 3. Os seres vivos se desenvolvem no solo recém-formado, modificando, fazendo parte da composição. Com o tempo, a rocha que deu origem ao solo continua a ser desgastada, tornando o solo mais profundo. Por quê? Porque vão se acumulando matéria orgânica, como folhas, como restos de animais, plantas e os seres vivos, como nós vimos lá, a minhoca, a formiga, entre os outros animais que se formam, vão formando e vai aumentando a formação do solo. Mas isso não acontece de um dia para o outro. 4. Assim, o solo é composto de partículas de rocha que formou matéria orgânica, que é água e ar. Então, a matéria orgânica nada mais é do que o solo rico. Essa página 45 nós vamos deixar para realizar em sala de aula. Aí a professora vai pedir as rochas, nós vamos organizar e fazer uma exposição dentro da sala de aula para os colegas. E aí na página 46 nós vamos trabalhar a classificação dos solos. O que é analisado para classificar um solo? Então nós vamos agora procurar entender. Existem vários tipos de solos, gente. Nós vamos falar de três solos importantes para que a gente possa compreender melhor. Então, dependendo da composição do material, da rocha de origem e da ação exercida pelo clima e pelos organismos sobre esse material, formam-se solos com características diferentes. Os especialistas em solos são chamados de pedólogos. Eles analisam e classificam os solos com base em diversas características. Alguns solos são ricos em matéria orgânica e outros não. Então, este solo, ele tem mais o que? Ele está adubado, ele tem fezes de animais, ele tem restos de animais, ele tem folhas, ele tem humus. Então, é um solo apropriado e rico para plantar. Então, a qualidade do cultivo vai ser muito melhor. Então, você olha aí essa horta linda, né? O solo está preparado para plantar. Outra característica considerada na classificação do solo é a quantidade de tipo de partículas que os compõem. De acordo com o tamanho, as partículas do solo são chamadas de areia, argila ou silt. A areia, o que significa? É que ela tem maiores partículas no solo, que podem ser vistas em olho nu. Então, você percebe quando um solo ele é arenoso, quando você pega ele e percebe que as partículas passam entre seus dedos e são partículas menores. Tem mais facilidade para passar água neste solo. Nós temos a argila, que pode ser um solo argiloso. São menores partículas de solo que podem ser vistas ao microscópio. Então, ele tem menos, aí você quase não percebe, mas a água vai passar um pouco mais devagar. Não significa que ela não vá passar, ela vai passar, mas um pouco mais lento. Não como a água vai passar no solo arenoso.
O silt é uma partícula do tamanho intermediário entre a argila e a areia. Então, ele vai ficar entre elas, tem milímetros de tamanho. Então, você tem aí o exemplo de um grão de areia e o grão do silt. Então, você compara aí o tamanho do grão de areia para o grão do silt, que é entre elas, o menor. Então, ela vai estar composta na areia e vai estar composta na argila também. Os solos podem apresentar diferentes quantidades desses 3 tipos de partículas. Por exemplo, um solo com grande quantidade de areia é classificado como arenoso. Outras propriedades, como a cor, a consistência, a quantidade de poros e muitos outros, também podem ser considerados na classificação dos solos. Aqui abaixo nós temos uma atividade. Está pedindo para você pintar o tipo da partícula do solo que apresenta maior tamanho. Então, qual é aí desse? Silt, a areia ou a argila? Qual deles o que apresenta maior tamanho? Aqui nós vamos fazer uma investigação e uma experimentação. Por onde a água passa mais rápido. Então, a água pode atravessar o solo com maior ou menor facilidade, dependendo das partículas que o compõem. Há solos que retêm mais água e outros que deixam fluir melhor. Nesse experimento, nós vamos comparar a passagem de água em 2 tipos de solo. Então, eu peço que vocês possam fazer em casa, porque esse experimento é em casa, para que eles possam responder aqui na página 49. Então, nós temos aqui os resultados do que vocês vão realizar em casa. Mas eu tenho um vídeo que mostra aí como acontece esse experimento com vários tipos de solo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Permeabilidade do solo. Porque quando chove, são formadas poças de água em algumas estradas de terra. Dizemos que os solos que a água atravessa mais rapidamente são muito permeáveis. Sua composição permite que a água os atravesse com facilidade, o que não costuma ser favorável para o desenvolvimento das plantas, porque não ficam os nutrientes. Isso foi percebido na experimentação que nós acabamos de ver.
Então os nutrientes eles não ficam na terra, porque a água passa com mais facilidade. Solos em que a água passa com dificuldade, entre as partículas sendo retida, são pouco permeáveis. Eles podem impedir que a água e os nutrientes cheguem até as raízes das plantas. Então, quando ela passa mais devagar, ou seja, são impermeáveis, mas isso não quer dizer que ela não passe. É como eu estava falando, por exemplo, da argila. Ela passa um pouco mais lenta, mas passa. Além da permeabilidade, outras características do solo estão envolvidas no desenvolvimento das plantas. Em geral, solos em pouca quantidade de matéria orgânica e solos muito compactadas, ou seja, que têm seus componentes muito unidos, não são favoráveis ao crescimento das plantas. Nós temos aí a foto de um solo onde as pessoas e animais costumam andar e aí o solo fica compacto. O que acontece? O solo ele fica tão batido, tão compacto, que não consegue germinar planta nenhuma aí. Você percebe aí o caminho que as pessoas estão passando ao meio da floresta. Na página 51 nós já temos essas atividades. Número 1. O solo da fotografia é pouco permeável. Depois de uma chuva forte, como você acha que ficaria o solo desse lugar? Você vai responder aí, verifique que é um lugar onde tem muito barro. Então você vai responder. 2. Qual das figuras mostra um solo mais bem preparado para a plantação? Então você olha aqui o agricultor que está manejando o solo e ao outro lado é um solo com a criação de animais, de pecuária. E aqui fica a dica de um livro de literatura que fala sobre o solo e a vida, de Rosicléia Martins Rodrigues. Então, se tiver a oportunidade, compre ou baixe. Esse livro pode ajudá-la a compreender um pouco mais sobre a importância do solo para os seres vivos, sobre a necessidade de conservar esse recurso tão importante para todos nós. Aqui na página 52, nós temos uma imagem de crianças brincando de pipa em uma praia. E a número 1 pede para que você faça a observação e escrever uma frase relacionando-a que você aprendeu nesta unidade. Se possível, utilize o conhecimento visto também na unidade 1 e 2. Observe aí a imagem. A resposta é pessoal e você vai poder responder da maneira que você acha melhor. 2. Em uma folha avulsa, faça um desenho mostrando as etapas da formação do solo. Eu mostrei aí para vocês as etapas da formação do solo. 3. Em geral, não vemos poças de água na areia. Por que isso ocorre? Então, foi muito mostrado aí para vocês e explicado. 4. Nessa atividade, há 2 histórias. Escolha uma delas e continue ela produzindo um texto cheio de aventuras em uma folha avulsa. A. Na praia e B. Na mata. Então, você vai continuar uma delas. E se quiser fazer um vídeo, você pode fazer. Faça no caderno. Aqui na apostila, na página 21, nós vamos trabalhar o solo, que é o mesmo conteúdo que nós temos aí. E ele trabalha o solo, que é a parte externa da crosta terrestre, que é o que costumamos chamar de terra, que foi o que nós estudamos. O solo é formado por areia, argila e humus, que é uma mistura de restos de animais e vegetais mortos, que também estudamos. A superfície da terra, que é a parte externa da crosta terrestre, que é uma camada de rochas que envolve a terra. A crosta terrestre é formada por solo, subsolo e rocha inteira. Os solos são pedaços muito pequenos de rochas, restos de animais e vegetais. E como nós estudamos, dura milhares de anos para que este solo possa aparecer, para que as plantas possam crescer. O subsolo são pedaços maiores de rochas que estão se decompondo ainda e se formando em solo. E a rocha inteira é aquela rocha lá
né, que é a rocha-mãe, ela está se decompondo. Temos a atividade, também temos os tipos de solo, arenoso, argiloso, umífero, suas características e as observações. Temos atividades na página 23, 24. Também temos a erosão, mas isso vai ser trabalhado lá na frente. Livro didático, nós trabalhamos o livro de ciências da página 38 a 53 e a apostila das páginas 21 a 24. Lembrando que a 24 nós ainda vamos ter uma única aula